O que fazer? Por onde começar? Essa é uma pergunta que a gente se faz quando pretende fazer ou estudar psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e esse é o podcast de Filosofia e Psicanálise. O que fazer? Por onde começar quando a gente entra numa biblioteca e vê centenas, milhares de livros? Cuando decidimos comenzar a nos dedicar a una teoría o a una disciplina o a una ciencia, o en este caso a psicanálise, por onde começar? Eu acho que o melhor em psicanálise é começar pela própria análise, é fazendo a própria análise. Me parece que é o modo de entrada à psicanálise é a própria análise. E a partir de aí, começar a estudar, ler as coisas que têm a ver com nossos sintomas, com nossas questões, com nossas angústias, com nossos desejos, com nossas repressões, poderíamos dizer assim. De qualquer forma, pode haver o caminho contrário. Pode dizer que, bom, eu não pretendo fazer psicanálise, pelo menos por enquanto, ou nunca, mas eu quero começar a ler psicanálise. Aí outra vez eu insistiria que o melhor seria começar por aquilo que mais doe, por aquilo que nos faz sofrer, por aquilo que nos causa mal-estar, por aquilo que nos coloca em estado de angústia. E buscar na psicanálise os textos que têm a ver com aquilo que nos faz questão. Me parece que esse é o caminho. Por isso que em psicanálise não há uma formação disciplinar passo a passo que todo mundo a priori deveria fazer, sino que o percurso de análise tem a ver com a elaboração das próprias questões. Então, os caminhos de estudar psicanálise, de estudos psicanalíticos, caminhos de leitura, de práticas, são diversos, são singulares, podemos dizer assim. Mas, de qualquer forma, quando a gente vê a obra de Freud já estabelecida, é possível tomar distância da obra de Freud e reunir seus textos em diferentes grupos que talvez ajudem a organizar certas formas de aproximação aos textos freudianos, né? Aos textos psicoanalíticos, aos textos freudianos em particular. Um primeiro grupo, eu vou mais ou menos identificar para vocês 5 grupos de textos. O primeiro grupo de textos eu chamaria de textos fundacionais da psicanálise. Nesse primeiro grupo de textos fundacionais da psicanálise, chamaria a atenção para 5 textos. O primeiro, estudos sobre a histeria. O segundo, interpretação dos sonhos. O terceiro, psicopatologia da vida cotidiana. O quarto, o xiste e sua relação com o inconsciente. O quinto, 3 ensaios para uma teoria sexual. Esses 5 textos que eu estou denominando aqui para vocês de fundacionais, me parece que trazem os elementos iniciais. Estudos sobre histeria mostra casos clínicos, descreve casos clínicos, descreve a situação sintomática e também relata o encaminhamento clínico e o desfecho do caso. Então, de alguma forma, nós temos notícia aí do que seriam os primórdios de um tratamento clínico, que leva adiante um tipo de técnica para o acolhimento e o encaminhamento da neurose histérica. O segundo texto, interpretação dos sonhos, como o anterior, escrito nos últimos anos do século XIX, mas esta interpretação dos sonhos, impreso em 1890, com a data de 1900,
teve pouco sucesso no início, editorial, de divulgação, mas foi um texto que foi se publicando progressivamente com mudanças, que hoje é muito difícil de identificar no texto, mas que foi de algum modo o livro que divulgou a psicanálise, o livro que apresentou a psicanálise em sociedade. Por isso também Freud queria que 1900, a interpretação dos sonhos, fosse uma espécie de certidão de nascimento da psicanálise. A interpretação dos sonhos nos oferece uma interpretação do sonho como realização do desejo. Note-se que Freud disse que o sonho é a realização do desejo. Freud não disse que nós sonhamos com aquilo que desejamos. Freud disse que nós realizamos o desejo na forma do sonho. Também existem sonhos de angústia, e aí nós temos outro tipo de questões. Mas a interpretação dos sonhos nos daria a técnica interpretativa da psicanálise. Psicopatologia da vida cotidiana é o terceiro texto que me parece fundamental. E note-se o título, Psicopatologia, mas da vida cotidiana. Quer dizer, não se trata de dividir entre o normal e o patológico. Se trata de ver como determinados fenômenos que fazem emergir o inconsciente surgem na própria vida cotidiana. E aí Freud vai nos apresentar os lapsos, os esquecimentos, a troca de nomes, enfim, tudo o que podríamos dizer rompe com o discurso consciente, racional, bem estruturado da consciência e faz emergir o inconsciente. Os sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana seriam algo assim como o material do trabalho analítico, o material a ser analisado, o material do analista e do analisante. O material do analista e do analisante não é o discurso racional, é onde ele fracassa. Não é o discurso consistente, é onde ele, de algum modo, falha. Por isso também aqui está o texto do xiste e sua relação com o inconsciente. Freud vai se interrogar pela estrutura do xiste e pelas condições de possibilidade do xiste. Do que nós rimos em um xiste? Nós poderíamos dizer rapidamente que nós rimos de aquilo que recalcamos. E aí outra vez aparece o inconsciente. Mas o xiste não é apenas isso. E aquele livro, um livro extenso e bem minucioso, vai nos, de algum modo, fazer compreender quais são as funções do xiste na psique humana. Mas também é material da análise. 3 ensaios para uma teoria sexual é como que se fosse o outro pilar. De um lado temos o material do analista e do analisante. E do outro lado temos a teoria da sexualidade, que de algum modo nos permite compreender como é que funciona o mecanismo psíquico para a satisfação ou insatisfação, para a realização ou recalque de aquilo que desejamos. Esse conjunto de textos, ensaios, estudos sobre histeria, ensaios, estudos, casos clínicos sobre histeria, o material do analista e a teoria da sexualidade formam uma espécie de tríade que poderíamos dizer que é a fundação da psicanálise. Por isso me parece que esse grupo de textos poderia ser lido de algum modo em uma espécie de diálogo de um com o outro. Há um segundo grupo de textos que eu chamaria de casos clínicos. O grupo de textos caso clínico, ou casos clínicos, o segundo grupo de textos é análise fragmentário de um caso de histeria, conhecido como caso Dora, análise da fobia de uma criança de 5 anos,
conhecido como O Pequeno Hans, análisis de um caso de neurose obsessiva, conhecido como O Homem dos Ratos, observações psicanalíticas sobre a paranoia, conhecido como O Caso Schreber, historia de uma neurose infantil, conhecida como O Homem dos Lobos. Aí então, nesses 5 casos clínicos, Dora Hans, O Homem dos Ratos, Schreber e O Homem dos Lobos, nesses 5 casos clínicos, nós temos a neurose histérica, a neurose obsessiva e a paranoia e a psicose. Com os elementos que nós podemos ver nos textos fundacionais, já atuando nessas histórias clínicas. Então, de alguma maneira, essas histórias clínicas nos relatam o caso, nos relatam a queixa, nos relatam o sintoma e nos apresentam o modo em que Freud acolhe esses casos e encaminha esses casos para um desfecho a partir do que mais tarde vai chamar de metapsicologia. Tem um terceiro grupo de textos psicanalíticos que podríamos chamar esses textos de história da psicanálise, grupo de historia da psicanálise, grupo de textos didático-pedagógicos, talvez seja esse, né? Primeiro grupo, textos fundacionais. Segundo grupo, os casos clínicos. Terceiro grupo, os textos didático-pedagógicos de Sigmund Freud. Nesses textos didático-pedagógicos de Sigmund Freud, nós vamos ver a apresentação da teoria de um modo didático. Vamos ver a apresentação da teoria para o público em geral, mas também para especialistas. E aqui tem uma série de textos que eu gostaria de pontuar para vocês. Psicoterapia, Tratamento pelo Espírito, um texto de 1905. Lições Introdutórias à Psicanálise, um texto de 1915-1917. Novas Lições Introdutórias à Psicanálise, um texto de 1932. E Compêndio da Psicanálise, um texto aparentemente inacabado de 1838, publicado em 1840, depois da morte. Há um pequeno texto da morte de Freud. Há um pequeno texto de 1923-1924 que se chama Esquema da Psicanálise. En 1924 está a autobiografía de Freud, que no podría ser otra cosa que una historia da psicanálise. Psicanálise y teoría da libido, de 1922, un pequeño archivo para una enciclopedia. Psicanálise, Escola Freudiana, de 1926. Psicanálise profana, Psicanálise y Medicina, de 1926. Y incluiría también Historia do Movimento Psicanalítico, de 1914, para completar, digamos así, o grupo de textos didático-pedagógicos de apresentação, de introdução à psicanálise e, ao mesmo tempo, da história da psicanálise, da história do movimento psicanalítico, pelo menos em seus primórdios. Por isso que é interessante quando nós procuramos buscar o que é a psicanálise em termos gerais. Não precisamos de buscar um manual escrito a posteriori. O próprio Freud dedicou tempo e esforço em vários momentos de sua vida a explicar o que era, em seus elementos fundamentais, a psicanálise. Então aí, nesse terceiro grupo, temos esses textos didático-pedagógicos. O quarto grupo de textos podem ser chamados de textos metapsicológicos, que de fato são os escritos metapsicológicos de Freud, os escritos técnicos de Freud. E aí nós temos Introdução ao Narcisismo,
a pulsão e seus destinos, a repressão, o inconsciente, luto e melancolia. Textos básicos do que se chamou a metapsicologia. Freud achava que ia morrer naquela época e pensava que deveria deixar as bases teóricas fundamentais da psicanálise. E aí então encontramos as bases teóricas da psicanálise. Mas eu acrescentaria a esses primeiros 5 textos outros que são posteriores e que são fundamentais para aquilo que foi acrescentado a essa primeira tópica e a essa primeira tentativa de metapsicologia. Bate-se numa criança, Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, para além do princípio do prazer, de 1920, quando passamos da primeira tópica para a segunda tópica, o eu e o isso, o ego e o id, de acordo com a tradução que vocês tiverem, de 1923, e o sinistro, de 1919. Esse grupo de textos, esse quarto grupo de textos, chamaria de textos técnicos, textos metapsicológicos, textos da primeira tópica e da segunda tópica, que nos apresentam os mecanismos do aparelho psíquico da primeira tópica e da segunda tópica, que nos permitem acolher a experiência de análise de um caso clínico. Por fim, tem um último grupo de textos, um quinto grupo de textos, dizemos então textos fundacionais, casos clínicos, textos didático-pedagógicos, histórico-didático-pedagógicos, textos técnicos, metapsicológicos, da primeira e da segunda tópica, e por fim, um quinto grupo que seriam os textos que se chamam textos culturais ou textos políticos de Sigmund Freud. Os textos culturais ou textos políticos, chamados assim, são aqueles textos que Freud publicou trabalhando sobre algo que Freud vai nomear em Psicologia das Massas e Análisis do Eu, sobre o princípio de que a psicanálise não é uma psicologia do indivíduo, por um lado, e uma psicologia da sociedade, por outro, sino que se trata de uma análise do caso clínico que, ao mesmo tempo que é individual, é social. Então, nós encontramos nesse grupo Totem e Tabu, de 1912, Psicologia das Massas e Análisis do Eu, de 1921, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, e Moisés e a Religião Monoteísta, Moisés o Homem e a Religião Monoteísta, de 1939. Aí nós temos, podríamos dizer, o início de uma preocupação de poder trabalhar os elementos da metapsicologia, os elementos do da primeira tópica e da segunda tópica, para analisar os fenômenos políticos, sociais, culturais, que de algum modo produzem determinadas posições de sujeitos e também determinados sintomas. De alguma forma, isso nos introduziria à leitura da obra de Freud. A obra de Freud, então, pode ser dividida nesses 5 grupos e pode ser trabalhada em diferentes tempos, de alguma forma cronológicamente. Podríamos tomar a obra de Freud y trabajar cronológicamente, ver cómo Freud comenzó. Y en ese caso ahí nos deberíamos comenzar por un texto que yo no incluí aquí, que en algunas ediciones de las obras completas de Freud fica no final da obra, e algumas edições chamam das origens da psicanálise. Geralmente a obra de Freud tem as cartas publicadas, porque tem
milhares de cartas não publicadas, mas tem cartas publicadas que geralmente compõem 3 volumes e depois se começam com os textos pré-psicanalíticos, poderíamos dizer assim. Então aí temos o texto sobre as afasias, também temos psicologia, projeto de uma psicologia para neurologistas y en ese bolo algunos otros verbetes de psicanálisis referidos a histeria. Freud de fato entendía no inicio que a psicanálisis era una técnica para tratar neurosis histéricas. Fue más tarde que Freud descubrió que a psicanálisis podría servir para trabalhar neurosis obsesivas y ahí avanzó en casos clínicos de obsesión. Entonces nos podríamos trabalhar con os textos pré-psicanalíticos, trabalhar con o projeto de uma psicologia para neurologistas ou o projeto de uma psicologia para cientistas, depende da tradução. Ese foi um texto publicado posteriormente. Freud no quería publicar ese texto porque fue un texto escrito literalmente nas coxas, no tren, y bueno, era un esbozo. Freud tentó recuperar ese esbozo para no publicar, mas no dependió de él y acabó siendo publicado en la obra. Esa es una forma de comenzar, ¿no? Entonces, comenzar pelos primeiros textos de Freud, o que se llaman textos pré-psicanalíticos y especialmente o projeto de uma psicologia para neurologistas. Mas ao mesmo tempo recuperar o último volume, que às vezes é editado como As Origens da Psicanálise, onde estão as cartas e os manuscritos dirigidos a Fliess. Nas cartas e os manuscritos dirigidos a Fliess, no projeto de uma psicologia para cientistas ou para neurologistas, e nesses textos ditos pré-psicanalíticos, tem o que uma boa parte dos pesquisadores em psicanálise afirma, o que os elementos principais da psicanálise, o que Freud vai de algum modo desenvolver em cada um de seus trabalhos, pelo menos em sua primeira tópica, pelo menos até 1920. Então esse seria um modo de trabalho. Começar por esses textos pré-psicanalíticos, começar pelos textos das origens da psicanálise, as cartas a Fliess e os manuscritos, os rascunhos, e a partir de aí tentar avançar na primeira tópica, com aqueles textos que eu chamei de fundacionais e aqueles textos que eu chamei de textos metapsicológicos. Depois disso, alguns entendem que Freud dá uma virada substancial, inventa uma segunda tópica, inventa outra teoria das pulsões e abre o jogo da teoria psicanalítica de outra forma. E nesse sentido, proporiam trabalhar com os textos da segunda tópica. Essa seria outra versão da entrada, do que fazer, por onde começar. Este foi o podcast de Filosofia e Psicanálise, mas sobre esse tema vamos conseguir continuar conversando. Até mais.